No Em Vista de hoje, você vai acompanhar a busca de ex-presidiários por um emprego. Histórias emocionantes de pessoas que conseguiram mudar o rumo de suas vidas depois de sair da cadeia por meio do estudo e do trabalho. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2010, 9 governos estaduais e prefeituras aprovaram leis que estimulam ou obrigam empresas contratadas pelo poder público a ter entre os funcionários uma cota de 2% a 10% de ex-detentos. Dizem que a execução penal serve para você reinserir alguém na sociedade, mas às vezes essa pessoa nem estava inserida, às vezes ela nem teve tantas oportunidades na vida, por isso o trabalho do preso é importantíssimo. E começar quando está preso ainda, para ele se sentir valorizado, para ele se sentir uma pessoa. Tá? Aqui em Minas Gerais, há muitos anos, nós temos as APACs, tá? Que são convênios feitos com o Estado para incentivar o trabalho desses presos. Se você for nos presídios que tem esse sistema, vocês vão ver que os presos eles não ficam nem trancados, eles vão para a cela, eles mesmos trancam as celas, eles têm essa disciplina, porque eles se sentem valorizados, a taxa de reincidência, a taxa de fuga é baixíssima, quase irrisória, e posteriormente, após esses incentivos, também os incentivos em obras públicas, que também muitas vezes são empregos que são mais certos no futuro do que ficar costurando ou do que ficar fazendo bola, mexendo com pingente, coisa que às vezes o mercado não é muito grande. Já as obras, o incentivo é interessante e é muito maior. Isso acontece. Aqui já está acontecendo bastante. O estado de Minas Gerais é o estado que tem mais presos trabalhando no Brasil. É muito difícil você pegar uma pessoa, um empresário, e falar assim, você quer contratar esse ex-presidiário? Ah, mas ele já cumpriu pena, ele não deve mais nada. Mas o empresário ele tem medo. Poxa, esse cara esteve preso. Se você já incentiva desde antes dele ser colocado em liberdade, ele vai ganhando confiança naquela pessoa. E no início, para aqueles que estão presos em regime fechado, há uma escolta, inclusive. Então, eles trabalham sob supervisão. E com isso, o empresário, que poderia ter receio no futuro, ele já ganha uma confiança para dar uma oportunidade para essa pessoa quando ela sair. Em Minas Gerais, além do programa de apoio ao ex-detento, o governo oferece às empresas que contratam ex-presidiários subvenção econômica de 2 salários mínimos para cada ex-preso contratado. O benefício e a falta de mão de obra em algumas áreas ajudam a vencer o preconceito. Todo o trabalho que eu encontrava barrava em um item. Eles pedem, nada consta, é aquela folha. Então ali já me desarmava, já teria que procurar outra vaga. E aí acaba que a gente trabalha com serviço informal. Eu consegui uma empresa para trabalhar, mas era em regime de diárias, né? Não era carteira assinada, não tinha benefício nenhum, e eu tive que agarrar essa oportunidade. Eu fiz uma entrevista para uma empresa, e essa empresa ela estava atrás desse perfil mesmo, de um egresso do sistema prisional. E então, eu fiz a entrevista toda, e em um certo momento, ele me perguntou qual era o artigo que eu tinha sido preso. E aí eu senti que nessa hora minha vaga foi embora. Porque eu, com certeza, pela minha experiência de já ter estagiado numa escola federal, o trabalho administrativo, eu estava apto para exercer aquele trabalho, sabe? E eu senti que nessa hora eu perdi a vaga, porque na verdade eu me envolvi em um assalto. Então, quem quer um assaltante dentro da sua empresa? A empresa ela já tem um viés de sustentabilidade, né? Então, eu acho que isso facilita, com certeza, até para uma prática tão arrojada, tão inovadora. E aí, atendemos com isso dois viés, duas partes desse tripé, né, de sustentabilidade, que seria o viés econômico e o viés social.
O econômico em função da escassez de mão de obra, que é uma realidade do nosso setor. E o social, porque com isso nós contribuímos efetivamente para a redução da criminalidade, seja no entorno dos nossos empreendimentos, seja de um modo geral para a sociedade, né, garantindo emprego para essas pessoas. Nós temos cargos que exigem um pouco menos de qualificação, ou às vezes que não existe qualificação, que eles são treinados, eles são formados já dentro dos canteiros de obra. Então, variam desde serventes a pedreiros, ajudantes de pedreiro, ajudantes de eletricista, ajudantes de bombeiro, há cargos que vão exigir uma qualificação, pelo menos segundo grau completo, às vezes um cursando superior, né, com uma boa noção de informática, de algum sistema integrado, algum RP, então exige um pouquinho mais. Então, os cargos variam desde o servente até áreas administrativas. E foi fazendo bicos de pintor que Jean Alexandre conseguiu sobreviver nos primeiros meses fora da prisão. E o acaso fez com que ele descobrisse uma nova vocação. Há um tempo atrás eu pintei a casa da minha mãe e a partir desse momento eu virei pintor. Então a necessidade faz a situação, né? Então eu peguei alguns trabalhos de pintura e paralelo a isso eu estudei uma faculdade de publicidade, ainda não completei. E também estudei um curso de tecnólogo em eventos, então eu tenho alguma experiência nessa área. Então eu consegui garimpar alguns trabalhos nessa área. E minha família teve um papel fundamental. Eu só estou aqui agora com você porque eu tenho família. Porque senão eu estaria novamente preso, sabe? Porque é muito difícil. O ex-presidiário ou o egresso, ele sai sem norte, sem rumo, sem trabalho, às vezes sem família, a família já não acredita, sabe? Não tem apoio, não tem amigo, e quem apoia é o crime. O coração fica muito apertado, as doenças até chegam junto também, sabe? As doenças que não tinha, a gente começa a ter susto, tudo que você imaginar, quando está lá dentro ou sai, é a mesma coisa, sempre o susto. Mas é sempre orando e pedindo a Deus um dia de cada vez e dele estar vivo. Esse é o mais importante para nós. É como os alcoólicos anônimos, que é um dia de cada vez. Para ele também é um dia de cada vez. Para nós a mesma coisa. É o telefone que não toca ou ele não atende, já vem a preocupação. Então, isso aí é para o resto da vida. Isso já está marcado na gente. Não vai sair. E é ainda dentro do sistema carcerário que algumas pessoas começam a lutar por um futuro diferente. A oportunidade de completar os estudos e de fazer o Enem dentro da prisão mudou a vida de Frederico. Antes de vir para cá eu já tinha a ideia de estudar, de buscar uma ressocialização através dos estudos. Só que foi aqui na unidade que eu encontrei a oportunidade. Eu passei em outras unidades que eram mais difíceis e tudo, e acabei não achando essa oportunidade aqui. Eu me encontrei realmente, foi me dada a oportunidade e isso realmente abriu as portas. Foi difícil, mas eu estudei muito, eu acho que o esforço vale a pena. E eu esforcei bastante para poder estar alcançando isso. Hoje o jovem cumpre regime semiaberto, sai da cadeia todos os dias para frequentar a universidade e já começa a sonhar. A prova que veio gerar tudo isso. Hoje eu faço faculdade, eu estou no segundo período de turismo. É uma área que eu realmente amo, que eu acho que eu não podia ter escolhido coisa melhor. Então a prova do Enem que me deu condições para poder estar fazendo tudo isso. Na realidade eu ganhei uma bolsa de 50% e essa bolsa me ajuda a estar reduzindo os custos, né? Porque senão para mim seria até inviável se eu não tivesse ganhado a bolsa. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha ganhado a bolsa, para mim foi a maior alegria desse mundo. Porque se eu não ganhasse a bolsa eu não teria como fazer a faculdade. Porque eu recebo um salário de R$205. Entendeu? 204. Então não teria como pagar o curso integral se não fosse com a bolsa. Então quando eu ganhei a bolsa, para mim foi como se tudo se encaixasse. Eu me vejo até na Copa, se Deus quiser, já está trabalhando, já formado, tá aí firme e forte. O tempo livre e o interesse em entender o andamento do próprio processo fez com que Gregório se tornasse um conhecedor das leis. E foi por meio de cartas que escrevia na prisão que ele conseguiu terminar o 2º grau e ser aprovado no vestibular de Direito. Apesar de ter só a 6ª série, quando eu entrei no sistema prisional, eu lia muito.
E um dia um cidadão chegou perto de mim, que estava preso, e falou assim, olha, agora você podia fazer uma carta para o juiz, porque eu preciso, o juiz tem que saber que eu estou no excesso de prazo. Eu não sabia o que era excesso de prazo, o que era isso. E fui e fiz uma carta mesmo. E aí, uma semana depois, essa carta surtiu efeito. O cidadão foi colocado em liberdade. Aí eu falei, quer dizer que é com esse papelinho que a gente faz que o juiz ouve. E aí comecei a fazer, comecei a tomar gosto pela coisa. E aí eu ganhei um código de processo penal, e aí me veio essa vontade de fazer, cursar direito. Continuei com esse sonho, continuei querendo estudar, ganhei o semiaberto e fui transferido para a penitenciária José Maria de Alquimim, que é especificamente de semiaberto, onde se cumpre sentença em regime semiaberto. Fiz uma carta para o diretor, né, da penitenciária, 2.000 presos, nem imaginei que ele iria pegar minha carta. E eu fiz as provas algemado, mas eu fiz. Ela falou comigo, falou assim, agora a gente não pode tirar por causa do procedimento e tal, que você vai ter que fazer as provas sozinho, mas a gente vai te deixar algemado na cadeira, do jeito que você quiser, e você faz. E foi o que eu fiz. Quando eu entro na sala de diretor, já estava a pessoa da Secretaria de Defesa Social. Você passou? Eu falei, passei aonde, meu Deus? O que eu fiz de errado? Você passou no vestibular. Hoje estou aqui no programa de reintegração social do Presp, né? Dando continuidade a esse sonho e, na medida do possível, tentando ajudar. O Em Vista de hoje fica por aqui. Na nossa página na internet você encontra vagas de empregos para ex-detentos. Até o nosso próximo encontro.